Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, mais um vídeo, muita informação, muita coisa acontecendo, não tem jeito, o dia é muito agitado, temos o Marcos Braz falando sobre tudo do mercado da bola, faltou alguém perguntar do Talisca, né? Faltou, mas falou sobre muita coisa, falou sobre até Cristiano Ronaldo, né? Ficou meio irritado com a pergunta do Fred Gomes, meu amigo. Também vamos falar aqui sobre Mundial de Clubes, vamos trazer muita informação para vocês. E o Vitor Pereira que se apresentou, vamos trazer todas as declarações aqui deles de uma forma, né, um pouco mais resumida, mais rápido. Você que não tem paciência, não tem tempo de assistir na íntegra a coletiva, acompanha com a gente aqui tudo o que aconteceu e tem aí os melhores momentos gravados lá na coletiva da Isabelle Costa no canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Daqui a pouco a gente está subindo lá no canal 2, então se inscreva lá, que é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho. Convido você a seguir, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente sempre trazendo aqui tudo para vocês. E teve muita choradeira, né? Muita choradeira lá por causa da coletiva do Flamengo. Mais uma vez, eles queriam que o Vitor Pereira, os bairristas paulistas, queriam que o Vitor Pereira, e são todos, tá? Pegar todos os paulistas que estão aí reclamando, chorando. Eles queriam que a coletiva fosse inteira de chororô, né? Do Vitor Pereira falando da família, falando do Corinthians, da saída do Corinthians. Não, o Vitor Pereira estava se apresentando no Flamengo. No Flamengo, chupa que é de uva, ele estava se apresentando no Flamengo. Alô, Carlos Cereto, vou usar você como exemplo, tá? Vou usar você como exemplo do maior chororô da história, o maior vexame que vocês estão passando. Vocês estão passando um tremendo recibo, Carlos Cereto. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vocês estão chorando sem parar. Chega, Carlos Cereto. Olha só, eu repostei aqui o tweet dele colocando choro alert, né? A pergunta censurada pelo Flamengo foi da repórter Tatiana Tavares da TV Band do Rio de Janeiro. Um total e absoluto desrespeito com a colega jornalista com quem me solidarizo. Me solidarizo com ela também, né? Gostaria que ela tivesse a sua pergunta respondida. Só que o Flamengo avisou que não teria mais pergunta porque ele já tinha falado tudo. Eu vou trazer até aqui o que ele falou. Ele já tinha falado tudo sobre a questão da família e sobre a questão do Corinthians. O Flamengo avisou, não façam mais perguntas. Ela foi e perguntou. Fico triste. Como jornalista eu fico triste. Mas o Flamengo avisou. Aí ele fala, estamos em 2023 e um clube de futebol ainda se vê no direito de pautar a imprensa. E isso é censura. Cara, olha só, vocês estão chorando porque o Vitor Pereira veio para o Flamengo. Estão se doendo por ela porque o Vitor Pereira veio para o Flamengo. Se fosse qualquer outro assunto que ela fosse censurada, vocês não estariam falando. Você só está falando porque no seu entender, está ferindo o Corinthians, né? Eu até postei aqui, o amigo Carlos Cereto tá triste. Queria que fosse uma coletiva inteira de choro. Pelo amor de Deus, bola pra frente, passado, acabou, né? Os caras não entendem. Não entendem. Porra. Aí ele postou aqui, o Flamengo proibiu perguntas sobre a saída do Vitor Pereira do Corinthians. É isso mesmo? Não! O Braz ainda respondeu depois. Falou que ele já tinha falado aquele assunto, que agora era hora de falar sobre o Flamengo. Porque o cara chegou no Flamengo. A colega jornalista perguntou e não houve resposta sobre o argumento de que não se falaria mais sobre o assunto, porque o VP já havia respondido. E o Flamengo, é o Flamengo que pauta a imprensa? Vivemos uma democracia? Sim, era para viver. Infelizmente não vivemos, é censura para todo lado. Mas você só está reclamando da censura do Flamengo porque você é bairrista, corintiano, joga pra galera. Pelo amor de Deus, Cereto. Esperava mais de você, Cereto. Cara, eu me divirto. Vocês estão chorando demais. Cereto do meu coração, vocês estão chorando demais. Pelo amor de Deus, tá? Se quiserem acompanhar um pouco mais de choro, você, torcedor do Flamengo, quiser acompanhar um belíssimo choro, e ele vai me rebater com certeza, um belíssimo choro no canal do Cereto. Vai lá no canal do Cereto, você vai ver que ele vai chorar, ele vai me rebater, né? Acabou a brincadeira, né? É isso aí. É isso, Cereto. Tem que aturar. Vocês são chorões.
É o Botafogo de São Paulo. Não tem jeito. Alvinegro de São Paulo. É a cor, né? É sempre isso, né? São as cores alvinegras que fazem os caras... Não é possível. Esse chororô do Corinthians é uma vergonha. Então, a gente vai trazer aqui agora para vocês as aspas todas, mas não podia deixar passar essa questão aí, né, do Vitor Pereira, dessa reclamação toda que eles estão fazendo. É impressionante. Vamos lá. Então a gente teve aqui o Marcos Braz falando sobre o Vitor Pereira. A gente aqui está muito feliz, é uma pessoa que desde o primeiro momento entendeu as nossas expectativas. Não foi fácil convencer ele de vir para cá, mas o que importa é a grandeza do Vitor Pereira, técnico que foi campeão português grego. Vitor, boa sorte a você, muito feliz em estar com você. Você vai ter uma grande passagem aqui. O Vitor Pereira falou o seguinte: agradecer a confiança e a aposta e retribuir com compromisso e dedicação. É um grande desafio que foi lançado por um clube da dimensão como o Flamengo, um ano com muitos títulos em disputa. É um desafio profissional muito grande, com muita responsabilidade e compromisso total, que eu e a minha equipe técnica aceitamos com muito orgulho. Vamos trabalhar para conseguirmos grandes vitórias esse ano. Um dos motivos que me convenceu foi a qualidade do elenco, uma estrutura de altíssimo nível que nos deixa trabalhar em boas condições. O que pretendemos é criar um jogo atrativo, um jogo que os jogadores desfrutem e que os torcedores se animem. 42 milhões de torcedores é muita paixão junta. Deu uma alfinetada no Corinthians, né, que não é nem de perto, né, uma das maiores torcidas do Brasil, né? A gente sabe disso, tem muito ibope nisso aí, né? Criam muitas pesquisas, né? Se bobear, o Corinthians é a terceira maior força do Brasil. O Corinthians só tem torcida em São Paulo. Eles ficam doidos. Cara, então, passar para vocês aqui também que ele esclareceu a questão da família. Eu só queria dizer que ele foi questionado sobre mudanças no time do Flamengo, e ele falou que o trabalho do Dorival foi muito bom, ganhou títulos, e que ele não vai pintar a casa toda que ele acabou de pintar. Ele vai ver só o que precisa ser mexido ali, vai fazer uma pinturinha aqui, outra ali, vai acertar, aparar as arestas, acertar o que precisa ser acertado, mas que não pretende mudar tudo, tá? Então ele deixou isso claro, isso aí me acalmou, né? Até pelo pouco tempo que tem até a Supercopa e ao Mundial. Ele falou o seguinte: muitas críticas, muita coisa dita por quem não me conhece, mas vou esclarecer, essa é a verdade. O que aconteceu foi, não estava nas minhas expectativas de trabalhar no Brasil, mas surgiu o convite e decidimos vir para o Brasil por um ano, para ver como é o futebol brasileiro, e assinamos por um ano de contrato, não 3. E esse ano de contrato foi cumprido com responsabilidade, dedicação, sofrimento, com muitas noites sem dormir. Tá? Ele avisando, foi assim que eu estive sempre até o último dia de contrato do meu clube anterior. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca na minha família, sempre disse que ia para casa para apoiá-los. Sempre fui muito claro com as pessoas dentro do clube. 2 dias antes, o clube pediu para eu fazer uma declaração para a torcida que o grande motivo de eu ir embora era um motivo familiar. Quem disser algo diferente disto está a mentir. Peraí, deixa eu pegar aqui. Após o campeonato ter acabado, surge um clube com a dimensão do Flamengo e tivemos uma primeira conversa. O Flamengo tem pela frente um ano de diversos desafios, o plantel o plantel é forte, lutar por todos esses títulos. Não tem um treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma oportunidade dessas. Não devo mais nada a ninguém, dei tudo de mim, tá? Então, o Vitor Pereira fazendo aí o seu comentário sobre isso, e aí foi avisado que não teria mais, né, a questão da... Não, ele ainda fala o seguinte: aqui eu estou com alegria e quero agarrar esse projeto. Gosto de ganhar e vim para o Brasil ganhar títulos. Não sei onde fui mau caráter. Isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Tá? Então o Vitor Pereira falando aí, né, da questão justamente do que foi chamado de mau caráter pelo Duílio, né? E aí o Flamengo entra nessa questão aqui, ó.
mostrar para vocês. Tá claro que ele não tá aqui. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não tá aqui para falar sobre o Corinthians. Ele tá aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou. Ele é técnico do Flamengo. Pode. Então, aí eles tinham avisado que não falaria mais sobre Corinthians e sobre família. A repórter da Band perguntou, e aí o assessor de imprensa do Flamengo, Vinícius, avisou que tá claro que ele não tá aqui para falar sobre Corinthians, né? O Vitor Pereira também falou que foi um trabalho bem feito no ano anterior, não tenho dúvidas. Cada treinador tem sua forma de jogo, ideia de jogo definida. A ideia de jogo tem que ser criada em muitas funções, muito em função da qualidade dos jogadores. Uma das razões fortes foi a forma de como me apresentaram o projeto, que de fato eu tinha que agarrar. Faremos um jogo consistente, que é o que vamos tentar. Temos pouco tempo. Primeiro temos que construir o que começamos a fazer. Os primeiros dias foram para dar condição para que o nosso trabalho tático fosse colocado em prática hoje, ligar a qualidade dos jogadores com as nossas ideias e perceber se sentem confortáveis aí, no caso, a essa ideia de jogo. Sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência para sermos objetivos e não perdermos tempo com coisas que são secundárias. Quero ir direto aos comportamentos que teremos. Tenho vantagem que não é a primeira vez que estou no Brasil, tenho conhecimento do campeonato e dos jogadores do Flamengo bem aprofundado. Também falou sobre Gabigol e Pedro juntos, né? Em pergunta da nossa repórter Isabelle Costa, falou que é possível sim jogarem juntos. Olha só, ele fala aqui, ó: já trabalhei com vários níveis de jogadores na minha carreira e a diferença é a ambição, mesmo de ganhar muita coisa. Outro aspecto é a competitividade. Vai ter competição, com toda certeza, já provaram isso e ganharam títulos, então por que não? Falando sobre Gabigol e Pedro jogarem juntos, já provaram isso e ganharam títulos, então por que não, né? Mais algumas declarações do Vitor Pereira na coletiva. Ele fala o seguinte: tem muitos técnicos brasileiros competentes, há uma adversidade tática muito grande, por isso o campeonato fica bem complicado. Vou evoluir com os treinadores brasileiros e tenho certeza que eles podem acrescentar em algo conosco, com os portugueses, né? Ele fala: poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos quanto o Flamengo, vamos ter que gerir da melhor forma e por isso o elenco terá de ser competitivo. Tenho que ter um tempo de trabalho, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos. Espero que consigam competir até o jogo contra o Palmeiras, que é o principal jogo que está por vir nesse momento, né? Eu gosto de um jogo agressivo, de posse de bola e domínio. Essa foi uma das ambições que me trouxeram para o Flamengo, né? E ele fala que é justamente a questão do material humano, né, do elenco do Flamengo, pode proporcionar a ele jogar do jeito que ele gosta de jogar. Olha só, que o Flamengo vai proporcionar isso para ele. Ele fala também sobre o Gerson, que é um jogador de qualidade, um jogador que vai acrescentar sem dúvida nenhuma, vai melhorar o nível da equipe, feliz em poder contar com ele. E a gente teve o Bruno Spindel revelando que todo dia o Vitor Pereira, quando ele ligava para o Vitor Pereira, para falar com o Vitor Pereira: e aí, como é que tá? E o Gerson? E aí, como é que tá? E o Gerson? Gerson já tá vindo? Já fechou? Que o Vitor estava preocupado e perguntava dia após dia se o Gerson já estava fechado. Ou seja, o Vitor era o principal preocupado na questão do Gerson. Também tivemos aqui, olha só, sobre a preparação e tal. Ele falou já da questão. Jorge Jesus, né? Que ele falou que engraçado que o Jorge Jesus teria dito que ele era o melhor técnico português no Brasil. Engraçado que eu estou no Flamengo e ele no Fenerbahçe. Confrontei muitas vezes o Jorge. Durante 2 anos foi eu no Porto e ele no Benfica. Tivemos uma relação bem no limite. Depois de termos conquistado esses 2 campeonatos com Benfica e Porto bem fortes, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade. Uma amizade que eu aprecio. O que ele disse foi muito relativo, né? Não tem como ele dizer que ele é o melhor técnico em atividade aqui, mas ele demonstrando que tem uma amizade, que ficou muito feliz aí com a declaração do Jorge Jesus. Tivemos aí também o Marcos Braz e o Spindel respondendo sobre o mercado da bola.
E o Braz falou sobre o Varela, falou que ele pode, o Spindle, na verdade, falou que ele pode assinar um pré-contrato e está bem encaminhado para que isso seja feito. A gente gosta do jogador, disputou jogos na Copa do Mundo, vai ajudar bastante nos próximos anos, caso a gente consiga, avisou o Marcos Braz. Questionado sobre o Cristiano Ronaldo pelo Fred Gomes, o Braz respondeu: relação ao Cristiano Ronaldo, ele já tem novo clube, boa sorte a ele. Eu acho que falar de Cristiano Ronaldo aqui é uma utopia, né? A gente teve também o Braz falando que quando fizemos a abordagem ao Vitor, a questão que mais lhe preocupou foi o problema familiar. Eu e o Bruno Spindle usamos a grandeza do Flamengo, né? É comum dizer isso na abordagem, tem a grandeza e a parte financeira que usamos, isso em bom sentido. De fato, a questão que mais me preocupava, que mais preocupava ele, era a parte do processo familiar que ele teve que passar. Demos esse tempo a ele, ele merecia mais tempo, mas não demos isso a ele, tá? Precisávamos de uma movimentação rápida. Tanto que tivemos que sair do Rio de Janeiro para concluir essa contratação. Jamais tocamos o nome do Vitor Pereira enquanto ele estava em outro clube. Na verdade, ele estava, né, ainda com contrato com o Corinthians, mas o campeonato já tinha acabado. Acho que foi isso que o Braz quis falar. Ele falou sobre reforços também, sobre Agostinho Rossi, a viagem e tal. Eles vão viajar sexta-feira, segundo o Globo Esporte, né? E aí ele falou o seguinte: depois que o Vitor foi contratado, todas as análises que fizemos de jogadores, conversamos com ele. Mesmo com ele em Portugal, a gente ouvia a opinião dele e também falávamos a nossa opinião. Em todos os sentidos, sempre conversamos com ele, sempre faz parte do processo. Sempre fez parte do processo, ele e o Vitor. São dois grandes jogadores. Rossi já é um desejo antigo, desde o começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Juniors para saber qual seria a possibilidade. Ele disputava ainda a Libertadores e o Campeonato Nacional, e com isso ficou um pouco complicado. Naquela época não era possível fazer negociação sobre o Quinteiro. Foi bem no final do ano, ainda não tem nada com esses dois jogadores que a gente gosta e são qualificados. Não tem nada. Vai viajar e vai tentar voltar com os dois na bagagem, a verdade é essa, né? É o famoso não tem nada, que não tinha nada com o Gerson, que estava difícil o negócio. Tá aí o Gerson contratado em poucos dias, né? Depois que ele falou que estava difícil, poucos dias depois estava contratado. Ele falou também, o Spindle falou, né? Para quem achava que o pai do Gerson tinha atrapalhado o negócio, o Bruno Spindle acabou de agradecer o Marcão por toda a ajuda na realização do negócio, né? Deixa eu corrigir aqui, que eu botei pela toda, né? Por toda... A gente às vezes está decupando na hora do... né? Agradeceu aí por toda a ajuda, é normal. Aí ele fala aqui também na questão do Gerson, né? Ao ser perguntado sobre ele, Marcos Braz explicou como foi a negociação e toda a dificuldade que teve. O Gerson deu certo na Europa. Foram 11 gols e 10 assistências, contribuiu muito para a Champions League também. O jogador pode se sentir bem no Brasil com possibilidades enormes de ser campeão. Nesse entendimento, o Olympique tinha o mesmo sentimento que o meu. Com isso, eles não facilitaram a venda do Gerson. Pela sua relação que ele teve em sua fase no Olympique de Marseille, com sua trajetória, não é qualquer um, fez 11 gols. Por esse sentimento que o Gerson só seria vendido a muito mais do que foi comprado. Eles queriam mais do que eles tinham pago por ele, tá? No começo. Tivemos que ter muita paciência, eles não quiseram ter nenhum percentual. Quando ele veio para cá, não tinha absolutamente nada e deixamos claro que ele seria importantíssimo para a gente. Temos a possibilidade de ganhar um título nacional novamente no Maracanã e isso pesou na negociação, né? Ele falando que pode ganhar a Recopa de novo, que o Flamengo só tem um título internacional, que foi justamente a Recopa de 2020. Graças a Deus, o Flamengo ganhou e agora ele está conosco e que ele consiga fazer uma grande temporada, tá? O Braz falou também sobre o Dorival Júnior, não quis se alongar muito. Fico desconfortável em falar sobre a saída do Dorival. O que posso falar é que quando abordamos o Dorival, quando ele estava em outro clube, fomos sempre muito respeitosos com ele. Ele é uma pessoa que não tem nada, que eu não tenho nada o que falar. Entendemos que tivemos aí que fazer outro caminho e isso foi decidido. Não tem mais sentido falar sobre os técnicos que aqui passaram.
O Marcos Braz e o Spindel confirmaram as datas de 7 e 11 de fevereiro dos Jogos do Mundial e os nomes das cidades que a gente trouxe para vocês, né? Tanger, semifinal, e Rabat, final. Ele também avisou que o Flamengo sai do Brasil no dia 2 de fevereiro, tá? Então, confirmado, como a gente tinha passado para vocês aí, né? E o Flamengo viajando para lá, para o Mundial, no dia 2 de fevereiro. Sobre a negociação do Gerson ainda. Ele fala que a gente deixava bem claro ao Olympique Marseille que não queríamos este benefício, não iríamos conseguir aumentar mais a proposta. Por mais que a gente queira, a gente não consegue acompanhar os outros clubes da Europa. A partir disso, quando o empresário fala só sai para o Flamengo, fica uma responsabilidade para a gente. Foi um final muito feliz e muito, muito legal, que estamos muito satisfeitos. Foi uma negociação dura, justa. O Olympique tem certeza que o Flamengo foi claro, limpo e honesto para que Gerson pudesse estar de volta ao clube. Estávamos com muito medo dessa negociação. Foi muito dura, os franceses foram cordiais, mas duros também em relação aos números. Acordamos 3, 4 horas da manhã por conta do fuso horário para que a gente conseguisse enterrar, né? Enterrar de vez esse assunto, acabar, resolver. Podem ter certeza que trabalhamos para essa negociação sair. E ele deixou claro que não queria fechar isso para o Natal ou para o Ano Novo de propósito. Aconteceu. E agradeceram justamente quem prepara os contratos, porque fizeram isso de 31 para o dia 1, né? No momento de folga, no momento de festa. E eles conseguiram essa negociação, concluir essa negociação, né? Muito importante. A gente, então, trouxe aí as principais coisas que foram comentadas, né? E o Olympique de Marseille trouxe aí também já o desfecho, né? O final da passagem do Gerson, né? Boa sorte, Gerson Santos, o meia brasileiro é transferido para o Flamengo. O Olympique de Marseille deseja-lhe boa sorte nessa nova aventura. Então, a gente teve aí toda a cobertura para vocês, tudo que aconteceu essa tarde no Ninho do Urubu, e você vai acompanhar no canal Paparazzo Rubro Negro 2 com vídeos, com tudo que a Isa produziu lá no CT Ninho do Urubu. E você também pode aí seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. E também lembrar você que na loja de Orlando, Nação Rubro-Negra de Orlando, lá na International Drive, no Mall do Banco do Brasil Américas, você tem o desconto do Paparazzo Rubro Negro, 5%. Já chega lá falando que veio indicado pelo Paparazzo. Valeu, galera, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui!